Oh, meu Deus. Mas a Mai, pode deixar a pipoca aí, tá? Se quiser ficar, é ótimo. A gente ama bicho. E a Mai, você é formada, né, em arte cênica pela UFRJ, não é isso? Com quantos anos você entrou na faculdade? Como é que foi pra você fazer essa faculdade? Porque você disse que você morava em Osasco, né? Osasco fica em São Paulo. Como é que foi? Você veio pro Rio, morou aqui um tempo, morou sozinha? Como é que foi essa loucura pelo tamanho amor pela arte, né? Que você, sei lá, passar os estados e vir estudar aqui no Rio. É outra tour, essa aventura do Rio de Janeiro. Eu sempre quis pleitear uma universidade pública, até por conta de ocupação de espaço. Sim. Né? Eu acho que é o nosso direito estar nesses espaços, é nosso esse espaço, sim. E a gente precisa frequentá-lo sim, e eles precisam ser nossos como formação intelectual, sim. Sim. Uhum. Então, eu sempre tive essa pretensão muito boa, de frequentar a universidade pública. Uhum. Então, a primeira vez que eu saí do ensino médio e tal, eu estava muito defasada ainda de estudo, né? Porque eu fiz ensino médio numa escola pública, que a gente sabe que não é lá, assim, o melhor... Perdão, sem problema. Pipoca tem licença poética, ele pode tudo. Ele pode. Exato. Ele tá aqui agora no meu pé, ele quer carinho na barriga. Mas, então, eu sempre pleiteei esse desejo. E aí, à época, eu trabalhava numa padaria. E, então, a padaria funciona cedo. Então, eu pegava no trabalho 6 horas da manhã. Então, eu tinha que acordar 4 para poder estar. E eu fiz cursinho para vestibular nessa época que eu trabalhava na padaria. Sim. Então, eu chegava em casa meia-noite e meia, dormia até as 4, ia para trabalhar, saía do trabalho umas 3 e pouquinho, 4 horas, dormia no banco do vestiário do trabalho. Caramba. Pra fazer o cursinho pré-vestibular. Então, assim, foi muito desejo, muita vontade muito de mesmo. passar. E passei. E aí, desde muito nova, eu falava pra minha mãe, porque assim, na história da minha família, só fazendo um parênteses, a gente tem parentes do Rio de Janeiro, que são da parte do meu avô, porque meu avô, aqueles tempos, né, a gente não pode julgar muito, mas a gente julga. O meu avô tinha 2 famílias. Bacana. Tinha a família da Paraíba. Legal. Que era da minha avó. E tinha a família do Rio de Janeiro, que são os parentes que eu até hoje não conheço, mas diz a lenda lá em casa que tem essas 2 famílias. E eu sempre tive esse desejo de frequentar e de conhecer o Rio de Janeiro. E o vestibular foi um gatilho também, foi um lugar que eu falei, pô, eu já tenho essa vontade. Na UFRJ era o único curso, até então, a época que eu fiz, que era oficialmente só direção teatral. Era dirigido para essa área, assim, não tinha a habilitação em direção. Era o curso de direção teatral. Porque eu achava que direção teatral ia me abrir mais os olhos, né? Ia me ampliar, ia conhecer cenografia, ia conhecer figurino, maquiagem, todos os outros aspectos do palco e da cena. Não só ficar na atuação, que era o... Deixa eu fechar aqui agora, para a parar de empurrar o tripé, que era o desejo inicial, assim, de estar no palco como atriz. Mas, como desde muito nova eu já comecei a trabalhar com esses projetos, assim, esse curso, inclusive, né, da Mercedes Souza, me deu o meu primeiro trabalho como atriz, que era uma boneca de fantoche, que ia para as escolas contar as histórias populares, né? Branca de Neve, 7 Anões. E aí eu me fantasiava de boneca e tinha um fantochinho que contava as histórias junto comigo, era bem legal. Que legal. O trabalho como atriz foi esse. Então, eu sempre tive assim, muito esse desejo. E aí, em 2014, acho que foi, que eu sou ruim de data, mas acho que foi 2014, eu passo no vestibular. Primeiro eu vou fazer a prova no Rio, né? E, assim, muita expectativa, porque o curso de artes cênicas, pelo menos na UFRJ, mas eu acredito que quase todas as universidades públicas sejam assim. Tem alguns cursos que você precisa fazer a prova de habilidades específicas. Sim. Que eles dão um texto para você ler, você precisa, no nosso caso, da direção teatral, né? Tem uma cena que você precisa montar, você precisa elaborar ali uma perspectiva de direção, primeiro de direção ali dos atores, como que você dirigiria aquela cena e apresentar também o seu desejo, como se fosse uma redação. Mesmo a gente descreve esse nosso desejo na habilidades específicas. Então eu fiz essa prova, morrendo de medo, dura, assim, tipo, fiz com a grana, assim, tirada do bolso, pedi 2 dias lá pro meu chefe, falou, meu Deus, eu preciso fazer essa prova, cara, me dá esses 2 dias. Ele, não, vai lá, faz e tal.
Fiz, e aí saiu o resultado do SISU, que fez o Enem também, para poder entrar. E passei, e aí fui morar no Rio de Janeiro com R$150 no bolso, uma casa alugada pela internet e muita coragem. Meu Deus do céu! Caraca! E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha de 22 para 23. Caraca. Alugou a casa na internet, deu nem pra ver, né? Deu nem pra ver a casa antes, se né? Era tipo, mesmo, você vi umas fotos e fui. Só foto de internet, e fui. Chegou aqui, conseguiu emprego? Como é que foi pra se sustentar nesse período? Outra saga também. Meu Deus. A vida pode virar um livro. Aí cheguei no Rio, né, toda feliz, contente, porque eu entrei pela ação afirmativa na universidade. Sim. E então eu tinha direito a uma bolsa auxílio. Pra poder justamente me manter e, né, conseguir arcar com as custas. Não era muito alta, nunca foi, infelizmente. Né, devia ser reajustado, inclusive esse valor está congelado há um bom tempo. Mas, né, isso aí é um assunto para outro momento. Então, né, eu recebi, era para eu receber essa bolsa. Porém, entretanto, todavia, nada foi fácil na minha vida. Não tem essa de manejada. Que facilidade. Não. Facilidade para quê? No primeiro mês, a bolsa não caiu. E eu só tinha, lembra, aqueles R$150, o aluguel já tinha pago pela internet, fiz o depósito para a mulher antes, de conhecer a casa, de saber onde era, tinha feito o depósito. Tive esse mês aí de aluguel garantido. Só que a bolsa no segundo mês não caiu. Eu falei, socorro, Deus, o que vou fazer? Vou ser despejada. E fui. Meu Deus! No segundo mês morando no Rio de Janeiro, fui despejada. Uma amiga de faculdade, nesse tempo a gente já começou a conhecer as pessoas, a se né, criar afinidades. E aí uma amiga da faculdade falou, cara, você não pode ir embora, porque se você for agora trancar, você vai perder a sua vaga. Você não fez nem o primeiro semestre. Você não tem como, tipo, trancar antes de cursar pelo menos o primeiro semestre. Você vai perder a vaga. Falei, não posso. Aí ela me abrigou na casa dela. Ai, que bom. Durante 6 meses. Cara, que bom. Porque a bolsa não saía, e eu ligava, eu tentava entrar em contato com a reitoria, e ninguém sabia me explicar, ninguém sabia me orientar. E aí, nesse meio período, eu arrumei um emprego, inclusive trabalhei no Centro de Tradições Nordestinas aí do Rio. São Cristóvão, Trabalhei bom demais. Trabalhei como diarista em São Cristóvão também. Eu limpava as escadarias de um prédio para poder sobreviver, porque você né, mora num mundo capitalista. Exatamente. Verdade. E concomitante fazendo faculdade, que assim, é um horário um pouco ingrato, né? Porque o curso começava às 4h40 e terminava às 10h. E aí a minha grande sorte é que, assim, de final de semana eu trabalhava lá no CTN para poder né, fazer, e a dona do lugar também era muito gente boa, conseguiu entender minha situação e deixava eu sair no horário que eu precisava ir para a faculdade, então eu sempre saía de lá 4 horas, pegava o ônibus voando, ia para a Praia Vermelha para poder chegar e não perder as horas. Então foi bem puxado, mas esse começo foi uma loucura. Mas, no fim de tudo, depois de 6 meses, eu ainda voltei para São Paulo, falei, agora não tem como voltar, tô sem grana, esse trampo também não tá me mantendo, eu não vou ficar morando de favor na casa da minha amiga. Quando eu voltei pra cá, pra ficar com a minha mãe, que ela ainda tava morando aqui, foi que eu descobri que tinha um dígito errado na conta, cadastrada lá no site. Por isso que a bolsa não tava caindo. Caramba! Gente, isso é facilmente eu. Gente, facilmente. Caramba, mas que bom que resolveu, né, pelo menos. E aí você depois passou a receber a bolsa. Sim, aí no segundo semestre tudo normalizou. Conseguiu receber retroativo, que era pra você ter recebido e não conseguiu? Tipo, sim, recebi. Graças a Deus. Ai, que bom. Deu até um negócio, né? Gente, e assim, ouvindo você falar, Mai, é resistência pura em tudo que você falou. É realmente muita vontade de você fazer o que você ama. Eu lembro que no nosso primeiro episódio, a Amanda falou uma frase que pra mim é icônica. As pessoas falam muito que é muito difícil viver de arte, mas eles não sabem o quão difícil é pro artista não viver de arte. E essa sua história me remeteu muito a esse nosso primeiro episódio, essa frase icônica da Amanda, porque é exatamente isso, é a vontade que você tem de vencer e de fazer e de, assim, cara, lindo demais. Muito linda a sua história. Muito linda mesmo. Muito linda. Sim.